Pai do Senhor lá na igreja. Onde a presença do Senhor está, a gente não consegue ficar de olho. Essa é a verdade. É uma tremedeira. Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome. Mais uma vez aqui. Glória a Deus, Deus está aqui em todas as coisas, né? É um mistério. Quinta-feira passada, estou pregando essa quinta-feira aqui também, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém? E hoje nós vamos estar lendo o livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1 ao 3. O tema da mensagem de hoje é livrando-se das prisões da alma. Todos abriram aí? Começar a ler aqui, tá? A versão que eu costumo usar é a NAA, tá? Que é a nova Almeida atualizada. Vamos ver. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinzas, olhos de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Senhor, toma-se esse momento em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui neste lugar. Que nós devemos estar com nossos corações, Pai, abertos para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, ela venha fazer o efeito ao qual ela é lançada. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Glórias sejam dadas a Ti. O profeta Isaías, ele viveu cerca de mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi aquele profeta que profetizou mais acerca de Jesus. Nos versículos acima, Isaías ele fala profeticamente do Messias libertador. E essa profecia se cumpriu quando o próprio Jesus leu na sinagoga de Nazaré, no início de seu ministério, e isso nós vemos em Lucas, no capítulo 4, do 16 ao 21. Tá? Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui, tá? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu estou lendo para vocês aqui hoje essa passagem. Imagina Jesus lendo essa passagem na sinagoga, pessoalmente, falando para aquelas pessoas: eu vim para libertá-los. Aleluia! Imagina, que coisa tremenda ouvir isso da boca do próprio Senhor encarnado. Eles tiveram esse privilégio, que para mim é um privilégio. A gente conhece o Senhor, mas eles tiveram o privilégio
nós podemos observar aqui, né, essa passagem, ela tem muitas coisas para nos dizer. E muitas das vezes, nós como cristãos, lemos por várias vezes e não observamos o que está escrito nessa passagem, né? Nós vamos estar falando, a nossa mensagem de hoje, ela tem como base esse texto, né? E que o Espírito Santo venha trazer a revelação dessa palavra, o rema, para que nós possamos compreender profundamente o que Deus tem para nossas vidas hoje aqui neste lugar. Primeiro, Jesus, ele veio para libertar quem? Os cativos. Quem são os cativos? Quem é o cativo? Quem é um cativo? O cativo é alguém que está preso. Então ele veio para libertar os cativos, os presos. Amém? Muitos já são nova criatura. Muitas pessoas, né, se tornaram nova criatura, aceitaram Jesus Cristo. Mas elas ainda continuam presas, a maioria das vezes. Acontece. Hoje em dia, então, sabe, a gente vê muitas situações, muitos casos, em que a gente vê pessoas que são cristãs, mas que têm umas limitações, né? E Deus vai estar trazendo entendimento disso para nós hoje, né? Eles já são novas criaturas, mas continuam presas ao quê? Ao passado. Cristo nos libertou do nosso passado. Amém? Amém? Infelizmente, às vezes a gente está preso ao passado. Com o coração e a mente amarrados a lembranças, culpas e dores antigas. Isaías 43, no versículo 18, está escrito aqui, ó, uma chave, para que nós possamos ancorar nossa alma na palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Passado, passou. Amém? Amém. Passado, passou. 2 Coríntios 5, no versículo 17, está escrito também assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essas pessoas que estão fisicamente no presente, mas emocionalmente vivendo no passado, né? Elas não conseguem avançar e desfrutar da plenitude da nova vida em Cristo. Vocês entendem o que eu estou falando? Deus, Ele quer que a gente viva a totalidade daquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz, porque Ele sofreu muito no nosso lugar. Vocês entendem? Nós vamos entender agora um pouco sobre o tempo, né? Falar um pouquinho sobre o passado, presente e futuro. Precisamos compreender que só existe, que nós, né, como pessoa, como humano, só conseguimos viver onde? No presente, no agora. O passado, ele já se foi. E o futuro ainda não chegou. Nós podemos viver apenas no tempo real. Entendeu? O tempo de agora. E é para esse tempo que Deus quer nos trazer. Deus quer que nós vivamos a totalidade do que Ele tem para nossas vidas nesse tempo. E é o tempo de agora. Vocês entendem? Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas hoje, aqui nesse lugar. O passado, ele é apenas o que? Uma lembrança. E o futuro é o que? Uma possibilidade que pode acontecer ou não. E às vezes a gente fica muito preocupado agora, no futuro que ainda não chegou. E a gente não sabe como é que vai ser o
Vocês entendem? Nós temos que aprender a viver o agora, o hoje, o presente. E a gente não sabe. Futuro é possibilidade e passado é uma lembrança. Nós temos que aprender a pontuar isso nas nossas vidas, deixar isso muito bem claro, para que a gente possa viver da melhor forma possível e na presença de Deus. Amém? Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Vocês entendem? O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Às vezes a gente fica muito agitado com as coisas que ainda vão acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente só ficou nem precisava. Nem precisava sofrer por antecedência, né? A palavra de Deus fala que o dia de amanhã cuidará de si. Você não vai precisar fazer nada, porque o amanhã, quando ele chegar, você vai se tornar o quê? Um presente. A gente só vive no presente. Amém? Amém. Salmo 118, versículo 24, também diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vocês entendem? Esse é o dia da oportunidade que Deus está te dando para que você possa viver. Entende? Entende, gente? Deus falou comigo profundamente através dessa palavra. Porque antes de eu ministrar para vocês, ela ministrava para mim, antes do pregador ministrar para a igreja, a palavra é ministrada para nós. Deus falou profundamente. Porque está tão agitada, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. A nossa preocupação não move nada. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Ele cuida de todas as coisas. Quando o pastor saiu, ele não sabia o que esperava ele. Algo estava acontecendo, ele não sabia. Deus deu o quê? O livramento. Que é ele que cuida. Ele que cuida de nós. Amém? Viver o hoje é um ato de fé. Vocês sabiam que viver o hoje é um ato de fé? E o inimigo, ele quer aprender, né? Ele quer nos aprender das coisas que já se passaram. Porque é uma armadilha. Mas Deus quer nos conduzir ao propósito do agora. Eu vou falar um pouco também sobre as prisões que nos impedem de avançar. Tá? Existem prisões da alma que nos impedem de avançar. Existem prisões na alma, laços emocionais e espirituais que nos impedem de vencer. Vocês sabiam disso? Deus fala, em Cristo nós somos mais que vencedores. E muitas das vezes a gente, por ter sofrido muito no nosso passado, a gente tem tido um passado assim, sofrido, né? Ter ouvido tantas coisas negativas, muitas das vezes a gente não consegue pegar e entender que o que veio antes não é Deus. Mas Deus hoje fala para você que em Cristo você é mais do que vencedor. Todos os que vieram antes eram o quê? Mercenários, né? Mercenário. Mercenário ele veio para roubar, matar e destruir. Vocês entendem
estou falando? O que quer nos colocar para baixo, além da gravidade, ele segura na terra, é Satanás. E a gente tem que saber pontuar essas coisas na nossa vida, para que Satanás não venha mais aprisionar nossas vidas. Porque ele faz isso, ele não se cansa. Essas prisões, elas são jaulas invisíveis que aprisionam nossa mente e sentimentos. Enquanto o corpo vive no presente, a alma fica retida no passado. Quando isso acontece, a pessoa não consegue o quê? Avançar. Essas prisões nos fazem ficar estagnados. Ela impede o nosso crescimento espiritual, porque ao invés de você pegar e começar a buscar ter um relacionamento com Deus, você só fica pensando ali, né, no problema, rodeando a montanha do problema. E aí a gente só fica dando o quê? Voltas. E a gente não consegue o quê? Progredir. Bem? Hebreus 12, no versículo 1, também diz assim, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essas coisas são chamadas na palavra de Deus de embaraços. Deixamos os embaraços, aquilo que fica permeando o nosso pensamento e o nosso sentimento. Nós devemos o quê? Correr e perseverar na carreira que Cristo colocou para nós. Vocês entenderam? Quando a gente começa a entender bem a palavra de Deus, a nossa mente ela começa a ser transformada. Pode ser que a nossa mente ainda, de vez em quando, fique meio turva, meio perturbada, mas mesmo a mente da pessoa estando turva e perturbada, pega a palavra de Deus e coloca na prática, porque essas coisas vão ficar para trás. Mente perturbada vai ficar para trás, porque você está dando crédito ao quê? A palavra de vida. Vocês entendem? A gente tem que aprender a dar crédito à palavra de Deus nas nossas vidas. E os nossos sentimentos, eles, à medida que nós vamos caminhando, seguindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, eles vão sendo curados. Porque a gente está indo naquele que pode todas as coisas, que vai transformar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é poderosa e ela transforma a vida de todos aqueles que nela creem. Nós precisamos aprender a dar crédito à palavra de Deus. Está difícil, pastora, está doendo, mas dá crédito. Eu estou temeroso, estou com medo. Dá crédito à palavra. Lembra de Pedro? Passava a noite toda ali tentando pescar, e não pescava nada. Aí depois Jesus, quando apareceu lá, pela manhã, pegou e falou para eles lá, né? Era aquele diálogo. E aí Pedro falou, nós não pescamos nada. O que Jesus falou para Pedro? Volta lá e joga a rede do outro lado. O que aconteceu? É chamada de pesca milagrosa. Por quê? Pedro acreditou na palavra de Jesus. Senhor, eu não estou com muita fé não, mas eu vou assim mesmo. O Senhor falou, eu vou assim mesmo. Aqui dentro parece que está dizendo o contrário, mas o Senhor falou, eu vou assim mesmo. Vocês acham que Pedro, quando foi lá no mar jogar a rede, ele foi 100% confiando no que Jesus tinha falado para ele?
atitude. Ele obedeceu. A gente não precisa viver guiado pelo nosso sentimento. O coração do homem é enganoso. Nós precisamos aprender a obedecer. Amém? Dessas prisões da alma, nós temos uma bem pontual, que é a prisão da falta de perdão. Quando a pessoa ela não quer perdoar alguma coisa a alguém, alguma coisa que aconteceu a alguém, que a gente fala essa palavra perdão, ela se fecha. Porque ela tem uma atitude de não querer perdoar. O perdão não é sentimento, como tem sido falado aqui. Perdão é uma decisão. Ah, mas eu não sinto de perdoar agora. O que a palavra fala quando a gente não perdoa? Né? Se você não perdoa, você não é perdoado. É uma prisão, a pessoa fica presa nessa prisão. Lembra daquela passagem? Daquele homem que pediu perdão a alguém perdoou ele, mas ele não perdoou com certo, né? O que aconteceu com ele? Ele ficou o quê? Preso e foi atormentado, porque os verdugos são atormentadores. Então nós precisamos nos livrar também dessa prisão, que é a prisão da falta de perdão. A falta de perdão é uma das maiores cadeias da alma. Uma das maiores. Enquanto o corpo segue adiante, o coração continua preso à dor. A dor do não ter perdoado. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Você não vai pegar ter um Alzheimer e nem uma amnésia, porque mesmo a pessoa que tem uma amnésia, um Alzheimer, se ela ficou presa sem perdoar alguém, aquilo ali não foi tratado na alma dela. Ela pode não lembrar de pensamento, mas está ali latente. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem sentir dor. Enquanto não perdoamos, a ferida ela não cicatriza. Estamos sempre arrancando a casquinha. Quando a gente se machuca, né? Que aí entra o processo de coagulação, aí tem aquela casquinha para poder pegar e regenerar, né, a pele e tudo mais. Se a gente ficar ali toda hora puxando a casquinha, o que acontece? Nunca sara. Além de não sarar, vai aumentar a ferida. Assim é o perdão. Quando a gente, ao invés de tomar a atitude de perdoar, a gente fica remoendo aquilo, é como se a gente estivesse arrancando a casquinha. E o negócio vai só crescendo. Isso é uma prisão, né? Uma ferida. Efésios 4, 31 e 32, fala assim: toda a amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Nós precisamos exercer. Mas, pastor, como que eu posso perdoar? Fala, libera a palavra de perdão, mas o coração, ele continua preso. Libera assim mesmo. Eu perdoo em nome de Jesus. Entendeu? Eu decidi perdoar. E toda vez que você lembrar daquela pessoa, ao invés de você ficar remoendo, você abre a tua boca e fala: eu perdoo em nome de Jesus. Eu decidi perdoar.
você vai ver o que vai acontecer. A cura ela vem quando a gente passa o remédio. O remédio é certo. Às vezes a gente passa o remédio e parece que não está curando, né? Mas você continua o quê? Limpando e passando o remédio. Aí vai curar, vai sarar. Às vezes vai demorar um pouquinho. E às vezes pode estar crônico. Mas vai sarar assim mesmo. Porque Deus, Senhor Jesus, Ele tem um bálsamo. Ele cura. Amém? Outra prisão que eu quero pontuar aqui, que também é muito complicado, entendeu? Isso aqui aprisiona muita gente. Isso aqui que eu vou falar. Que é a prisão do saudosismo. Vocês já viram aquelas pessoas que parece que elas ficaram presas lá no passado, que elas só vivem, né, lembrando as coisas que ficaram atrás, o saudosismo, né? É uma outra prisão. É ficar lembrando dessas coisas lá do passado, porque era melhor. Será? O exemplo de Israel é claro. Mesmo libertos do Egito, né, como a gente conhece muito bem, muitos ainda desejavam voltar. Por causa do quê? Das comidas. Né? Esquecendo-se da escravidão. Eu já vi, tá? Eu já vi pessoa da minha família, eu fiquei assim, ó. Mas eu creio que a pessoa, quando falou isso, há muito tempo atrás, ela deve ter falado aí foi um momento mais depois que ela se arrependeu. Ela chegou e falou, engraçado, parece que quando eu era do mundo, a minha vida era melhor. Só que eu sabia da vida da pessoa, porque eu posso falar, era minha mãe. A gente passou muita situação difícil, sabe? A vida da gente era trevosa. Agora assim, era punk o negócio, entendeu? Só que ela deve ter lembrado de alguma coisa lá do passado que ela tem uma saudade. E ela pegou e saiu, pensou, falou. E a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de pensar, falar. Entendeu? A gente pode pensar, mas não precisa sair falando por aí não, pensa não. Né? Tem gente que é assim, eu falo que dá na telha. A gente não pode ser assim. No ânimo, no ouvir, mas não falar. Né? Essas palavras elas têm que ser moldadas à palavra de Deus. Em Números 11, do versículo 4 ao 6, né? Aqui fala sobre essa passagem. Os israelitas tiveram saudade do Egito. Né? E uma pequena populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, e os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, agora a nossa alma se seca. Quer dizer, eles estavam ali sentindo falta de algo que eles tinham de bom, mas eles esqueceram que lá no Egito eles eram escravos. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essa prisão do saudosismo. Entendeu? Os corpos deles estavam livres. Eles não estavam mais no Egito, mas seus corações continuavam no Egito. Entendeu? Muitos hoje também estão assim, livres fisicamente, mas emocionalmente presos. Não existe assim uma grande quantidade de, estatisticamente falando, de pessoas com problemas emocionais nos tempos que nós temos vivido, né? São prisões da alma. Precisa ser trabalhado, precisa, né? Às vezes a pessoa precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, que não é pecado, mas ela precisa se libertar daquilo, porque aquilo dali faz com que ela não avance. Entendeu? Outra prisão que existe é a prisão da oportunidade perdida. Essa então nem se fala. Gente, ela também é ligada ao saudosismo. Entendeu? Ela é uma vertente do saudosismo. Né? A prisão da oportunidade perdida.
Há também aqueles que vivem aprisionados por arrependimento e remorso. Uma oportunidade que passou, um erro cometido, uma decisão que poderia ter sido diferente, né? E a pessoa ela continua remoendo aquilo. Poxa, eu podia ter ficado naquele emprego e eu não fui. Se eu tivesse feito a sociedade de fulano, olha como o fulano está. E a pessoa fica presa nisso aí, parece que a vida dela parou nisso. Né? O passado ele não pode ser mudado, a gente tem que entender isso. As oportunidades que passou. E Deus é o Deus das novas oportunidades. Passou, não pegou, passou, já era. Mas Deus tem coisa nova para você. Vocês entendem? Eu preciso viver o novo de Deus na minha vida todos os dias. Amém. Deus tem um novo para mim. Eu não preciso ficar pensando, poxa, há 15 anos atrás apareceu um emprego que ia ser um emprego e eu não fui. Um negócio que aconteceu há 15 anos atrás, eu estou pensando e eu não vejo as oportunidades que Deus está colocando na minha frente hoje. Eu estou pensando na oportunidade que passou. Lamentações 3, do 22 ao 23, né, nos fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus te dá o hoje como presente, vivo agora com gratidão e fé. Enquanto você lamenta o ontem, você perde as bênçãos que o Senhor reservou para a sua vida hoje. Ah, pastora, mas eu já estou assim, com a senha na mão. Não sei se vocês entendem, já estou com a senha na mão, já estou perto de partir. Será que Deus ainda tem alguma coisa para a minha vida? Né? Eu me dediquei à família, eu não me dediquei à profissão, e agora eu já estou. Vou falar aqui, gente, é engraçado, tá? Foi um pastor que a gente teve que falou. Se vocês acharem que é dele. Inclusive, ele já faleceu, já está embora, na glória. Você pode estar que nem uma mandioca velha. Ele falou: Deus pega você, te moe e te faz uma farinha. Você vai ter utilidade. Entendeu? Eu ria. Quando ele falava isso, eu ria, porque tinha umas irmãzinhas lá na igreja, né? E às vezes a pessoa ficava assim meio, né? Caceira na mão. Enquanto a gente está respirando, gente, Deus pode usar nessa vida, aqui nessa terra. Depois não. Só se você for uma pessoa muito consagrada, como eu falei na semana passada, né? Que nem Eliseu, né? Eu sempre esqueço. Que nem Eliseu, mesmo depois de morto, os ossos dele já ressuscitou gente. Entendeu? Para vocês verem. Depende essa questão aí. Não, as oportunidades já passaram, não. Está vivo? Vai ter oportunidade. Amém? É só você se colocar à disposição. Agora, se você ficar pensando lá no que passou e que você não aproveitou, você não vai poder pegar e desfrutar. Deus tem para você hoje. Amém? Amém. Agora nós temos que ter uma postura. Tá? Nós temos que ter a postura de decidir sair da prisão. Nós temos que ter a postura de decidir de sair da prisão. No circo, quando eles, hoje em dia não, porque não se usa mais animais, né? Porque das leis que tem tudo mais, mas antigamente eles tinham uma questão que eles faziam com os elefantes. Eles colocavam, não sei se você já foi em circo e viu um elefante com a cordinha aqui no pé, amarrado no toquinho no chão. Aquilo segura o elefante. Só que desde pequenininho ele é condicionado a pensar que aquilo dali segura ele. Né? Ele desconhece a força que ele
para a cordinha que está nos aprisionando e fazer isso, ó. A cordinha sai. É porque às vezes a cordinha está lá no pé e nos condicionaram a pensar que aquilo dali nos segura. Vocês entenderam? Aquilo não vai segurar a gente. Não vai. Somos nós que nos limitamos a pensar que aquilo está nos aprisionando. Somos nós. E aí nós temos que mudar o pensamento. Vocês entenderam? Amém. Então nós temos que decidir sair dessa prisão. Entendeu? Precisamos. Até quando nós vamos permanecer presos em sentimentos que Deus já nos libertou? Jesus, ele já abriu a porta da prisão. Muitas das vezes a gente é que entra lá, fecha e joga a chave do lado de fora e não quer sair. Lembra de antigamente o pessoal chama ele de falar assim: ô, fulano está curtindo uma fossa. Os mais antigos sabem do que eu estou falando, né? A pessoa, ao invés de pegar e tomar o pastude, aquilo dali não deu certo, não, ela ficava ali curtindo. Infelizmente, gente, quantas pessoas hoje em dia estão curtindo uma fossa? Mas nós temos que viver um novo de Deus. Nós temos que colocar a palavra de Deus para dentro, porque a palavra de Deus é o quê? Combustível. A palavra de Deus é o combustível que vai fazer com que a gente ande. Agora, se a gente não colocar esse combustível para dentro, a gente vai ficar o quê? Parado. Entendeu? A gente não vai conseguir. Nós precisamos colocar essa palavra para dentro, esse combustível, essa é a decisão. Ao invés de eu pegar e ficar curtindo uma fossa, como eu falei, eu vou curtir o quê? A palavra de Deus. Eu vou curtir o quê? O meu relacionamento diário com Deus. À medida que a gente vai ter um relacionamento diário com Deus, a luz do Espírito Santo ela vai ficando cada vez mais intensa dentro de nós. E nós nos tornaremos tochas vivas. Vocês entendem? Você quer se tornar uma tocha viva? Você pode. Você pode se tornar uma tocha viva. Mas se a gente ficar ali curtindo, né? As coisas lá do passado, quando que a gente vai virar uma tocha viva? Não vai ficar apagada, sempre apagadinho. Né? Aí não vai ser só a gravidade que puxa a pessoa para baixo. Tem pessoas, eu tenho uma frase que eu digo, né? Deixa eu ver se eu lembrar aqui, um post que eu tenho há muito tempo atrás. Nós temos que ter cuidado com pessoas também, entendeu? Já tem duas coisas que nos puxa para baixo: a gravidade e o diabo. Então eu não preciso de mais alguém para me puxar para baixo, se é que vocês me entendem. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter uma atitude pro alto, pensamento pro alto, sentimento pro alto. Aonde você está colocando os seus olhos, o seu pensamento, o seu coração, é isso que você vai ter de resultado para a sua vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós precisamos mudar. Mudar a direção. Entendeu? Para a gente poder o quê? Avançar. Imagina essa igreja. Hoje ela é uma igreja que tem 160 membros, né, pastor? Aqui. Quando a gente começar a colocar em prática realmente aquilo que Deus quer, essa igreja aqui ela vai ficar muito pequena. Mas muito pequena. Mas primeiro, para essa igreja crescer, eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer. Eu tenho que decidir tirar aquelas coisas que estão colocando a minha vida para baixo, que estão me estagnando, que estão me paralisando, e colocar aquilo que Deus tem para mim para dentro. Jesus, ele deixou a palavra para nós para isso.
Nós precisamos colocar essa palavra para dentro. Colocando essa palavra para dentro, tudo que não presta, sai. Não é o sentimento. Vocês estão entendendo? Não é o sentimento, é decisão, é atitude. Eu decido. Né? Agora, a decisão é nossa, de querer viver no cativeiro emocional ou não. Vocês entendem? Existem sim pessoas que estão passando por situações que precisam ser cuidadas. Existe um doente, desculpe, isso é frase minha também. Existe um doente que nós não podemos ignorar. Sabe qual é? Eu não vou falar sem falar. Eu vou dar um doce, senão eu estou sem doce em casa. A conversa vai ter que cumprir. Qual é o doente que nós não podemos ignorar? Estão esperando eu falar se eu dou doce para quem me acertar? Somos nós mesmos. Nós somos doentes que não podemos ignorar. Se existe um problema, esse problema precisa ser o quê? Sanado. Nós temos que ir atrás da cura, se o que nós precisamos é cura na alma. Nós temos que ir atrás da solução se há um problema. Vocês entendem? Nós temos que tomar essa atitude. Porque em João 8,36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Não podemos nos prender. Não podemos nos estagnar, ficar inertes, parados, com medo da ameaça, daquilo que não aconteceu, porque Deus cuida de nós, e nem ficar remoendo naquilo que já passou. Entendeu? Nós precisamos ter essa decisão na nossa vida, porque Deus quer fazer grandes coisas através de nós. Olha para os homens do passado. Esses grandes homens do passado. Vocês acham que eles fizeram o que eles fizeram porque eles não tinham medo, porque eles eram fortes? Não. Porque eles tiveram decisões. Eles optaram pelo melhor. Eles decidiram pelo melhor. E nós podemos decidir pelo melhor para nossas vidas. Amém? Amém. Já estou concluindo, porque já são 9 horas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina o segredo da libertação da alma. Está em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao 14, onde ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E ele fala isso: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. A gente não tem que ficar pensando assim: eu só vou fazer isso se eu conseguir aquilo. Ele fala assim: eu não acho, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. É a nossa atitude, é o que nós temos que ter como atitude. Não, o que eu quero ainda não aconteceu. Mas eu não julgo isso. Eu vou ter uma atitude de algo. Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram, aquilo que não deu certo. E eu vou avançar para as que estão diante de mim e prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Amém? E é isso que nós temos que fazer. É seguir para o alvo. Está doendo? Segue para o alvo. Está difícil? Segue para o alvo. Olha para o alvo. Ora também. Uma oração que eu tenho feito constantemente, que Deus colocou
Senhor, que a cada dia eu venho estar olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, e para o prêmio da soberana vocação dele, que é a salvação. Amém? Amém. E uma coisa que nós temos que fazer, né? Se a nossa vida ela se encontra em alguma dessas partes assim, a gente identificou que há algo em nós que está nos aprisionando, nós temos que tomar uma atitude em relação a esse algo. Nós temos que primeiro pegar e falar com Deus, pedindo perdão a Ele, o que acontece. Muitas das vezes a gente fica preso a essas coisas do passado, né? E a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente tem que pedir perdão a Ele, né? A gente, seja pela falta de perdão, seja pelo saudosismo, pela ansiedade que acontece, principalmente nos tempos que nós temos vivido hoje, né? E nós temos que rejeitar tudo aquilo que tem nos aprisionado. Tudo aquilo que tem nos aprisionado, nós temos que rejeitar. Rejeitar. E colocar em prática o versículo que o Senhor nos deu. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, o diabo ele foge de nós. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado profundamente em cada um de nós, e não só os que estão aqui, mas aqueles também que assistem através da internet. Porque Deus ele sempre vai ter a palavra certa para nossas vidas. A palavra que vai trazer vida, a palavra que vai trazer muitas vezes o conserto. Porque Deus ele quer a gente viver na plenitude daquilo que Jesus conquistou por nós lá na cruz de Calvário. Ele quer que nós vivamos a plenitude daquilo que Jesus conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Que nós seremos as testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Aleluia. Amém? E através das nossas vidas, Deus vai fazer muitos milagres. A começar por nós, pela nossa família, pelos que fazem parte do nosso cotidiano, e vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Todos nós possamos nos libertar através do sangue de
a cada um de nós. É uma decisão nossa, queridos. O Espírito Santo está pronto a nos ajudar, a nós vencermos os nossos temores, os nossos traumas, a nossa ansiedade, a nossa preocupação em relação ao futuro. O Espírito Santo está pronto, mas nós precisamos crer que é possível. E como foi ministrado, é o único doente. Nós não podemos negligenciar. É o único cativo que, infelizmente, às vezes as pessoas estão na igreja, mas ainda estão cativos de coisas do passado. Acende a luz aí. Quero dar um outro testemunho e encerrar aqui. Por que eu digo isso? Esses dias eu recebi um telefonema de um irmão que foi minha ovelha na Vila Quente. Ele me ligou, eu fiquei surpreso com aquilo, eu fiquei assim chocado, né? Falei, pastor, estou ligando para o senhor que eu quero lhe pedir perdão. Falei, como perdão? O que houve? Não, pastor. Carol está com 24, congregação lá da Vila Quente, nasceu junto com a Carol. A idade da Carol é a idade daquela igreja lá. Quando nós plantamos aquele trabalho, a Carol estava rica ainda da Cláudia. E esse irmão ficou conosco um tempo ali. Mas depois ele saiu assim, sem explicação nenhuma. Foi 2 anos, mais ou menos. Foi só sem explicação nenhuma. Eu fui atrás dele para saber o que houve, não tem problema nenhum. E ele ligou para ele e falou, pastor, há 22 anos atrás, só na reunião de obreiros eu falou uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei e guardei aquilo comigo, e foi o motivo pelo qual saí da igreja. O senhor se lembra do que o senhor falou e do que eu disse para o senhor? Falei, irmão, com toda sinceridade, eu estou surpreso com a sua ligação. Ele falou, porque quando ele ligou para mim, eu já atendi falando, não vou falar o nome aqui, eu até falei para ele para depois um dia que vem aqui na igreja. Aí quando ele ligou para mim, apareceu o nome dele, porque todas as pessoas do meu contato, mesmo que eu perca assim uma aproximação, eu mantenho o contato, né? Aí quando ele veio a chamada, eu atendi e falei o nome dele, como é que o senhor sabe que sou eu? Eu falei, porque eu não me esqueci de você. Mas eu não sabia que a ligação dele era para aquilo. E eu falei, rapaz, isso para mim é uma surpresa muito grande, eu tenho um carinho muito especial por você. Né? Eu estranhei quando você saiu da igreja, né? Porque você era uma pessoa muito dedicada às coisas de Deus. E de repente você decidiu sair, e eu não sou dono de ninguém, né? E aí a mensagem dele foi o quê? Questão de livre. Eu falei, você é livre, né? Para você ir para onde você quiser. E aí eu percebi que a voz dele começou a embarcar e começou a chorar. Aí ele falou, o senhor me perdoa. Eu falei, cara, não tem nem de te perdoar, mas se isso vai libertar você, você está perdoado em nome de Jesus. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? E a vida dele ficou travada há 24 anos. 24 anos, uma vida travada. Eu tive alguns encontros com ele algumas vezes em festas. Eu percebia que ele, tipo assim, fugia de mim, sabe? Mas eu falava com ele, né? Aí o que eu digo aqui foi pregado hoje. Irmãos, é uma decisão nossa. Não deixe nada aprisionar você. Questões que precisam ser resolvidas, resolva. Sabe por quê? Porque o tempo não resolve problemas. Essa história que dizem por aí, o tempo resolve, o tempo não resolve. Não adianta mudar de cidade, não adianta
mudar de igreja, não adianta mudar, você pode ir para outro país. Se eu e você não resolvermos as questões que precisam ser resolvidas, nós ficaremos aprisionados. E a vida, ela não anda. Então, guarde essa mensagem de hoje. E leve consigo esse testemunho. Tá? Para a glória de Deus. Por quê? Porque nós queremos avançar. Nós queremos conquistar. Nós queremos crescer. Eu quero fazer nessa igreja 2 cultos. Domingo, 2 cultos domingo. Umas 5, outras 7 da noite. E aí, quando estiver dando mais, a gente procura outro lugar aí. Quero ter